Fala galera, muito bom dia! Bom dia, pessoal! Diretamente de Cartagena, hoje fazendo um passeio histórico aqui num dos pontos principais, a Torre do Relógio. I belong to you. I belong to you. A gente tá pegando hoje aqui um passeio de Free Walking Tour, que é justamente um passeio que eu vou contar um pouco depois, no final do vídeo, como é que você tem direito de conhecer esses passeios e ele é totalmente de graça. Acompanha nosso dia aqui em Cartagena, no Centro Histórico, e partiu mais um dia. Bora? Bora! Tá preparada? Sim, usem protetor solar. Usei protetor solar, porque tá muito quente. Aqui é a Torre do Relógio, uma das praças principais, e aqui é nosso grupo, justamente fazendo, né, a guia aqui Nancy fazendo a explicação. A aula de história começou pesada e aqui muito legal, muito didática, e eu vou falar mais ou menos um pouco do que a gente entendeu aqui. Basicamente, a Colômbia lembra muito o Brasil. Os fatos importantes de colonização assim foram um pouco parecidas. As diferenças principais foram: primeiro, que a colonização aqui na Colômbia foi espanhola, por Cristóvão Colombo e outras pessoas, e no Brasil foi Pedro Álvares Cabral, justamente para português, né? Uma diferença principal. É um dos motivos, né, que aqui fala espanhol e no Brasil fala português. Que a gente tem muitas coisas de libertação da escravatura. Ela comentou aqui justamente que tem algumas pessoas, Índia Catalina, que foi uma das pessoas que passou justamente por esse processo de combater com a questão da escravatura. Lá a gente tem no Brasil várias representações, né? Zumbi dos Palmares, dentre outras pessoas que combateram com isso. Aqui também tem essa representação da Índia Catalina, né? Tem aqui um monumento dela. A gente está caminhando agora pela parte da Torre do Relógio e vamos seguir pelo centro aqui. Vou contando, né? Entendendo um pouco aqui e repassando, porque é muita coisa. Mas, né, se parece muito, achei muito interessante, porque lembra um pouco o Brasil nesse quesito. Pessoal, e aqui a gente tá tendo uma história muito parecida com a questão do Brasil, né? Justamente porque a colonização foi no mesmo estilo, né? A gente está numa região agora aqui, logo depois da parte da Torre do Relógio, que está nessa parte. Você tem essas estruturas aqui, essas casas, e essas casas eram responsáveis pela venda, pela chegada e a venda dos escravos vindo da África. Por isso, né, que aqui na Colômbia a gente tem muitas pessoas bem negras africanas mesmo, que até uma delas falam dialetos africanos. Que a gente não conseguia compreender. Não conseguia entender. Aí agora a gente está entendendo melhor justamente essa parte. Ela comentou aqui que tem doces sensacionais, que é muito interessante para você vir degustar, né? Bem logo aqui depois da parte da Torre do Relógio. Incrível, né? Eu achei bem legal. Funcionava da mesma forma, né? Escravos, né? Mulheres escravas que vinham justamente com filhos eram vendidas mais caras. Esses lugares aqui eram como se fossem supermercados, né? Infelizmente aí, de escravos, né? Funcionava como um porto mesmo. Então aqui na frente você tem justamente a questão do mar logo depois do muro, né? E os escravos foram responsáveis pela construção do muro que tem aqui em volta de Cartagena. Algo para proteção e esses controles para também os escravos não fugirem. Ela estava comentando, né, que os escravos quando chegavam já era marcado. Que é meio para não conseguir fugir, né? Isso. Acredito que por conta do muro você vai precisar usar muita força nos braços. Então o braço só fica bem dificultoso, né? Para você conseguir sair. Então machuca porque aí dá para você continuar trabalhando sem conseguir fugir. Como se fosse um controle, né? Olha, aqui tem um Hard Rock Café, bem aqui na praça principal. E agora a gente está caminhando em sentido ao próximo ponto. Mas muito parecido com a parte ali das capitanias hereditárias do Brasil, né? Onde chegavam os portos, Salvador, Recife, né? Nessas regiões. É exatamente parece isso. muito. Tem alguns lugares daqui, tipo, principalmente essa parte que é mais histórica, o estilo de arquitetura me lembra um pouco Salvador. Muito mesmo, lembra muito. Justamente pela influência africana. E ela falou um detalhe muito engraçado, que existe cocada, a mesma cocada do Brasil, por influência africana.
até as comidas ainda até se perpetuam até hoje. A gente está numa praça aqui bem legal, achei muito bonito, com patrimônios históricos, né? Praças e construções bem legais, muito interessante. Gostei bastante. Pessoal, terminando a explicação aqui, né? A gente está justamente agora na parte da prefeitura, né? Ou alcadia em espanhol. E essa praça tem uma representação gigantesca, né? E tem uma curiosidade bem interessante aqui que ela fez até a indagação e a gente não descobriu. Primeiro, né? Que aqui é uma praça triangular, certo? Então você tem uma praça em forma de triângulo, justamente para facilitar essa questão do controle. E tá tendo uma manifestação aqui dos taxistas, a polícia tá aqui, tô vendo que tem vários táxis aqui com bandeiras, então provavelmente estão lutando por algum direito aqui, os taxistas aqui de Cartagena. Mais uma vez, parecidíssimo com o Brasil. É. Um detalhe muito importante que eu achei interessante que ela falou, qual é a principal diferença desses prédios aqui? Esses aqui se parecem, né? Esse aqui também. E esse aqui é totalmente moderno, né? Ela comentou o seguinte, que a empresa americana veio para cá para explorar a questão do petróleo e aí construiu sua sede aqui, tombou tudo e fez, antes da gente se preocupar com essa questão de patrimônio da humanidade, patrimônio histórico. Então, foi justamente por isso que tem um prédio moderno aqui atrás, né, em volta desses prédios mais antigos, né? Então aqui ficou a parte da prefeitura, né, onde se reúnem aqui para fazer a parte legislativa, e a gente caminha nesse sentido aqui, a gente vê construções sensacionais e cachorrinhos, né, sempre, Beethoven é o nome dele, e construções muito legais. Importante agora, esse aqui é o monastério. E é uma história bem interessante porque aqui se deu início, vamos dizer, a um dos primeiros defensores dos direitos humanos. Foi um padre que existiu aqui e todas as vezes que chegavam os barcos negreiros, ele acolhia os negros, dava um banho, dava de comer, até porque a gente sabe muito bem quais eram as condições que os escravos vinham nos navios. Guia falou que uma das coisas mais importantes que ele dava para os negros era esperança. Né, tentava deixar as coisas, vamos dizer assim, prepará-los para o que vinha a seguir, porque aqui não era o ponto final, aqui era somente um preparo para que eles ficassem saudáveis, para que assim eles fossem escravizados e distribuídos aí para outros países que vinham aqui também pegar os negros para, enfim, a gente já sabe o que acontece no final da história. E aqui é uma representação da escravidão com a parte da Igreja Católica, justamente aqui, teoricamente, né, o padre ajudando justamente a chegada dos negros, uma representação bem importante. E lembrando que esse padre, ele foi tão importante que acho que 2 anos depois que ele morreu, ele foi considerado um santo, então é um santo cultuado até hoje aqui por eles. A igreja tem umas importâncias muito grandes, né, na questão da história. Uma delas é justamente isso, né, a parte aí dos direitos humanos, assim, tentar dar alguma melhoria, né. Infelizmente, a gente sabe que eram coisas muito tristes. E agora a gente chega aqui em um ponto bem legal também. É justamente um dos pontos principais aqui da parte da muralha. A gente tem o porto aqui na frente, ó. Consegue ver o porto ainda, que é um porto moderno nesse momento, né? E aí ela estava comentando justamente o seguinte, que por aqui pelo porto, onde acontecia justamente a questão das invasões piratas, e ela comentou justamente pessoas, né, piratas que foram existindo durante o tempo e foram atacando, né, tentando destruir justamente para roubar e tudo mais. A gente tem a costa do outro lado aqui, só que era muito difícil entrar justamente pela questão das pedras, né? Era muito, o terreno era muito pedregoso, né? Os corais, havia muitos corais e tudo mais, então acabava dificultando. Então por isso que a gente tem justamente essas representações aqui dos canhões aqui se mobilizando. Lembra muito o Brasil, né? E olha essa casa, né? Eu não sei, um casarão, né? Bem gigante, que agora era considerado uma das escolas daquele momento. Olha o tamanho desse lugar e olha a beleza também, achei muito legal.
Ela me chamou de bonito. Quem? A baiana. Só que ela esqueceu que eu já sabia disso já. Bem tradicionais, né? Tem aqui vasinhos com frutas. Tá dando vontade de pegar uma, né, Dê? Vamos ver ali quanto é. Agora vou pegar para experimentar, né? A manga é excelente. O morango nem se fala. E a uva sensacional. E agora a gente chega em uma das praças principais, se não a principal, a Praça Simão Bolívar, né? Bolívar aí que foi responsável pela liberdade, pela independência daqui da Colômbia, né? Tem uma estátua bem legal dele aqui, um cavalo, é muito legal, uma praça bem preservada. E logo em frente, né, tem uma catedral aqui que a gente vai fazer a visita. E aqui as colombianas, né? Lembra muitas baianas lá de Salvador. E agora a gente chega, né, na catedral, bem bonita aqui, cheio dos pombos. Estamos aqui na catedral de Cartagena, né? Tem essas imagens aqui, né, pinturas bem bonitas. E olha o tamanho dessa catedral. Voltamos agora para a Praça do Relógio e iremos começar outro circuito. Também tem um mercado bem grande aqui de souvenirs, né? E é uma praça bem legal, bem interessante. E Esté tá com frio, bichinho. Nossa, batendo meus queixos aqui, a roupa toda molhada. Traga um casaco, hein, gente? Tá quente, velho. Tá muito quente. Né? Passou de um lado tão ruim, tão negativo, para um bem positivo. Óbvio, porque tá muito quente.